Olá, estamos iniciando Revista em Revista desta semana e vamos às manchetes desta edição. Detran define novos prazos para o licenciamento de veículos em 2026 no Acre. Governo entrega nova sede do SAMU e anuncia reforço na frota de ambulâncias. Correios abre mais de 500 vagas para Jovem Aprendiz 2026. Inscrições começam no dia 23. Gasolina no Acre dispara para 8,19 e se torna a mais cara do país, aponta a ANP. Enem 2025. Já está disponível o resultado dos treineiros. Mulher com suspeita de mpox é transferida de Brasileia para Rio Branco. Polícia prende suspeito de participar em duplo homicídio na Cidade do Povo. Na dica de saúde de hoje, vamos falar sobre óleos secos. Como fica o tempo no Acre para os próximos dias? Líder ambientalista e primo de Chico Mendes é internado com pneumonia em hospital no Acre. Mulher conhece pai biológico após mais de 40 anos em velório do irmão. Eleições se aproximam e o cenário político no Acre começa a ganhar novos contornos. É o que você acompanha a seguir. É um instante só, 30 segundos. Eu volto com todas as informações. Até já. Muito bem, já estamos de volta, seguindo com o nosso programa. Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua audiência. Obrigado a você que nos acompanha. Eu quero mandar aqui um abraço todo especial para o meu amigo Marcos, para o Samuel, para o José, para a Fabiana, todos os meus colegas ali da unidade de pronto atendimento da UPA do 2º Distrito que nos acompanha no nosso programa, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Quero mandar um abraço também aqui todo especial para a Zira, lá na Vila Campinas, que também nos acompanha, que está sempre ligada conosco. Muito obrigado, Zira. Um abraço, continua ligado conosco, tá bom? E a você que está em casa, nesse momento, preparando aí o almoço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Detran define novos prazos para o licenciamento de veículos em 2026 no Acre. O Departamento Estadual de Trânsito, o Detran, publicou na terça-feira, dia 17, uma nova portaria que estabelece o calendário oficial para o licenciamento anual de veículos em todo o estado em 2026. A medida foi formalizada por meio da Portaria 230, assinada pela presidente do órgão, Tainara Martins. Com a nova regulamentação, fica revogada a portaria anterior que tratava do tema. Segundo o Detran, a atualização foi necessária para adequar os prazos ao calendário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, definido pela Secretaria da Fazenda do Acre. De acordo com o novo cronograma, os prazos para a renovação do licenciamento seguem o número final da placa do veículo. Proprietários de veículos com placas que terminam com o 1 e o 2 devem regularizar a situação até o dia 29 de maio. Já os finais 3 e 4 têm o prazo de até o dia 30 de junho, enquanto as placas 5 e 6 devem ser licenciadas até o dia 31 de julho. Para veículos com final 7 e 8, o prazo vai até o dia 31 de agosto. Já as placas com o final 9 têm até o dia 30 de setembro. E os veículos com o final 0 devem ser regularizados até o dia 30 de outubro. O licenciamento anual
é obrigatório e garante de que o veículo esteja apto a circular desde que não haja pendência com o débito de IPVA, multas ou outras taxas. A falta de regularização dentro do prazo pode resultar em penalidades, incluindo multas e apreensão do veículo. Governo do Acre confirma caso de Mpox em Brasileia e vigilância é reforçada. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, a SESACRE, emitiu uma nota também na terça-feira agora passada, confirmando o registro de um caso de Mpox no município de Brasileia. Segundo as autoridades de saúde, trata-se de um caso importado, o que significa de que o vírus não foi contraído dentro do território acreano. O paciente teria sido exposto ao vírus durante uma viagem ao estado de São Paulo, de acordo com a investigação epidemiológica. Imediatamente após a detecção, o governo acionou os protocolos sanitários nacionais e internacionais. O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, de Fronteira, notificou as autoridades de Cobija, na Bolívia, e do estado de São Paulo para o rastreamento de possíveis contatos. Até o momento, a SESACRE reforça de que todas as medidas de controle, de isolamento, estão sendo adotados de acordo com normas do Ministério da Saúde. A unidade de saúde segue orientadas para a identificação precoce de novos casos suspeitos. Correios abrem vagas para Jovem Aprendiz 2026 e as inscrições começam no dia 23. Uma nova oportunidade para quem busca o primeiro emprego será aberto nos próximos dias. Os Correios iniciam na segunda-feira, dia 23, as inscrições para o programa Jovem Aprendiz 2026, com oferta de 549 vagas em todo o país, além do cadastro de reserva. Podem participar estudantes com idade entre 14 e 21 anos, completos, tá? No momento da contratação, que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site dos Correios, até o dia 11 de abril de 2026. Gasolina no Acre dispara para 8,19 e se torna a mais cara do Brasil, aponta a ANP. O preço da gasolina no Acre voltou a subir e alcançou o maior valor do país. Segundo levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o preço médio do litro passou de R$ 7,97 para R$ 8,19 entre as semanas 1ª a 7 e de 8 a 14 do mês de março. Com esse valor, o Estado lidera o ranking nacional, ficando bem acima da média brasileira, que foi de 6,46 centavos no mesmo período. O dado reforça o cenário de combustível mais caro do país para os consumidores acreanos. Na comparação com outros estados da região, norte principalmente, o Acre também aparece na liderança. Amazonas com 7,31 centavos, Rondônia com 7,16 centavos, Roraima com 7,18 centavos, registraram preços inferiores, ampliando a diferença regional. O Estado, o aumento das bombas já havia sido antecipado pelo Sindicato Varejistas de Derivados de Petróleo do Estado do Acre, que apontou o impacto direto do aumento do preço do petróleo no mercado internacional.
No dia 9 de março, o barril chegou a custar $100, pressionando por conflitos no Oriente Médio e que influenciou diretamente os preços dos combustíveis. Eu vou para o intervalo comercial, volto já já na sequência, não saia daí, é um instante só, eu volto com muito mais já já. Muito bem, estamos de volta seguindo com o nosso programa. Muito obrigado a você que nos acompanha no canal aberto. Muito obrigado a você que nos acompanha pelas redes sociais, tá bom? Obrigado mesmo, de verdade, tá bom? Você pode também fazer sua denúncia por meio do nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 68 97 414 36. Denuncie e você verá a sua denúncia aqui na sua revista eletrônica semanal, aqui na TV Líder, canal 10.1. É um prazer estar com você, tá bom? Seja na TV, aí na sua casa, no canal aberto, seja no seu iPad, no seu iPhone, no seu tablet, tá? No seu Samsung, ali assistindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Enem 2025. Resultado dos treineiros já estão disponíveis. Estudantes que fizeram uma prova sem ter terminado o ensino médio, para conferir o desempenho individual, na página do participante já está disponível. A nota dos treineiros do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio 2025, você já pode conferir. Vai lá, acessa e veja a sua nota. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, divulgou o desempenho dos participantes. Os estudantes podem conferir o resultado na página do participante usando o login do gov.br. A correção da redação também está disponível para consulta individual. O documento apresenta os apontamentos detalhados com as notas de cada uma das 5 competências avaliadas. Em 2025, cerca de mais de 1 milhão de treineiros fizeram o Enem. Eles são estudantes do 1º ao 2º ano do ensino médio e, por isso, não podem concorrer à vaga na universidade. A vantagem de participar da prova sem ter concluído a educação básica é para ter uma ideia de como funciona o vestibular e identificar os pontos fortes e fracos, por exemplo. Mulher com suspeita de Mpox é transferida de Brasileia para Rio Branco. Uma mulher identificada com as iniciais AS da S, de 56 anos de idade, foi transferida no fim da última terça-feira do Hospital Regional de Brasileia para o pronto-socorro de Rio Branco, após apresentar sintomas suspeitos de Mpox. Segundo informações médicas, a paciente estava internada desde o último dia 15 na unidade de saúde de Brasileia, onde recebeu os primeiros atendimentos. Diante da suspeita da doença, a equipe decidiu pela transferência para a capital acreana, onde ela passará por uma avaliação mais detalhada. Apesar da suspeita, o estado de saúde da paciente é considerado estável. Ela permanece sob acompanhamento médico enquanto aguarda o resultado dos exames que irão confirmar ou descartar o diagnóstico. Polícia Civil
prende suspeito de participação em duplo homicídio na cidade do Povo. A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, prendeu um suspeito de envolvimento nas mortes de 2 trabalhadores da construção civil ocorridas em uma área de mata atrás da estação de tratamento de esgoto, no conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. De acordo com as investigações, as vítimas foram sequestradas enquanto realizavam a entrega de materiais em uma obra e, em seguida, foram levados para uma região de mata, onde foram executados com diversos disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça. A Polícia Civil aponta de que o crime possui características de execução e pode estar relacionada à atuação de organizações criminais na capital acreana. Após o duplo homicídio, os autores fugiram, o que deu início a uma série de diligências para identificar e localizar os envolvidos. Com o avanço das investigações, os agentes conseguiram localizar e prender um dos suspeitos de participar diretamente do crime. Ele foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. A Delegacia de Homicídios segue à frente das investigações e não descarta novas prisões nos próximos dias. Vamos lá, e como é que fica o tempo para os próximos dias no Acre? Como será? Dias quentes, dias chuvosos? Será que tem ameaças de tempestades, mais chuvas? Afinal de contas, como é que fica o tempo no Acre para os próximos dias? Coronel Falcão, coordenador da Defesa Civil do município de Rio Branco, traz mais informações. Olá, MJ. Olá a todos que estão aqui no Revista em Revista. MJ, segunda quinzena do mês de março, né? E claro que nós não temos trégua. Inclusive, nesse momento que nós estamos gravando, está um tempo de chuva, nós tivemos muita chuva durante a madrugada e é natural que isso aconteça no mês de março. Tanto que já tem aquele jargão popular, as águas de março. Então, como nós já havíamos falado, né, nós temos essa situação de risco ainda durante todo o mês de março, uma possível transbordamento pela questão de pluviometria. O que vale ressaltar aqui, para você que está assistindo, é dizer que nós estamos com uma certa folga, porque o mês de fevereiro ele não choveu tanto. Mas mesmo assim, se nós somarmos o que choveu em fevereiro com o que choveu em janeiro, nós temos os 2 meses mais chuvosos dos últimos 6 anos. E agora o mês de março está dentro de uma média, mas lembrando que o solo tem saturação acima de 90%. Então a água ela não segura no solo, ela vai para dentro dos igarapés, para dentro do rio, modifica todo esse cenário. E junto com esse cenário de muita chuva, nós temos outros riscos, que é o risco geológico, como nós registramos desmoronamento de residência, erosões às margens dos igarapés e dos rios e também em via pública. Até chegar o mês de abril, nós não vamos ter uma trégua melhor em relação à chuva. Então, o clima é isso. Aqui em Rio Branco, aqui no estado do Acre e também em todo o país, nós temos extremos. Ora muito seca, ora muito cheia. Inclusive, também há uma previsão de que o ano de 2026 nós tenhamos uma seca bastante extrema, né? Uma vez que agora, a partir do mês de abril, nós vamos ter o fenômeno El Niño, que diminui as chuvas, uma vez que aquece as águas do Oceano Pacífico. Então, é tudo isso que nós precisamos trabalhar, MJ, trabalhar as questões climáticas, as mudanças climáticas e todas as consequências que ela traz. Nesse momento, a gente não fala mais de instalação de crise, nós já vivemos uma crise e o que nós temos agora é que nos adaptar a esses novos tempos. Então, deixo essa mensagem aqui, desejando a todos um ótimo final de semana e também dizendo que na próxima oportunidade estaremos aqui para poder atualizar todos vocês do que a Defesa Civil faz, do que a Defesa Civil monitora e também do que está acontecendo no nosso estado relacionado ao clima. Volto com você aí no estúdio. Eu vou para mais um intervalo comercial, volto já já na sequência, não saia daí, é um instante só, eu volto na sequência.
Muito bem, seguindo com o nosso programa. Esse é o nosso programa semanal, a nossa revista eletrônica. Todas a semana você tem o nosso programa atualizando para você os fatos. Aquilo que foi destaque durante a semana, você acompanha em destaque aqui na sua revista eletrônica semanal no nosso canal, tá bom? TV Líder, canal 10.1. Muito obrigado pela sua audiência. Segue o nosso programa nas redes sociais. Aí está o endereço aparecendo para você no rodapé da tua televisão. E olha, mulher conhece pai biológico após mais de 40 anos em um velório do irmão. Esse caso aconteceu em Goiânia. A corretora de imóveis, Juliana Bento, viveu uma experiência impactante na sua vida. Por meio das redes sociais, ela relatou de que durante o velório de um irmão, Juliana descreveu a situação como estranha. Conforme o relato da mulher, ela conhecia o irmão desde a adolescência, apenas por telefone. No entanto, quando soube da morte do familiar, em razão de uma infecção generalizada, ela decidiu ir ao velório dele, na capital Goiânia. Situação em que conheceu o genitor. Abre aspas. Chegando no cemitério, eu comecei a perguntar para as pessoas quem era o pai biológico dele. Porque eu, encontrando o pai dele, eu encontraria o meu pai. Então eu conheci hoje, contou ela. Ainda no vídeo, Juliana conta de que havia procurado o pai em outros momentos, mas sem sucesso. A corretora descreveu o momento em que encontrou como um estranho. Abre aspas. Depois de 43 anos, eu o conheci. Foi a primeira vez que eu tive contato com ele e ele comigo. Então, é meio estranho na hora, fecha aspas, contou a corretora. Apesar do estranhamento inicial, Juliana revelou que ela e o pai combinaram um novo encontro para se conhecerem melhor. Portanto, tá aí, olha, você vê que até as pedras se encontram, né? Na dica de saúde de hoje, eu quero falar sobre olhos secos. O que fazer com olhos ressecados? Para melhorar o olho seco, utilize lágrimas artificiais, colírios lubrificantes, sem conservante, pisque com mais frequência durante o uso de telas e o aumento de ingestão de água. Compressas mornas, use de umidificador, óculos de proteção e dietas ricas em ômega 3. Também ajuda a estabilizar a lágrima e aliviar o desconforto. A nossa convidada de hoje é a doutora Ângela Xavier e ela traz mais informações sobre olhos secos. Na tela. Olhos secos. O que fazer além ou no lugar de usar uma solução oftálmica para lubrificar? Os olhos secos é um problema que acontece por causa da lubrificação inadequada da superfície dos olhos, ou então por causa da má qualidade ou da quantidade insuficiente de lágrima. Venha comigo até o final do vídeo que eu quero ajudar você ou alguém que você conheça que tenha esse problema. Na verdade, 10% da população reclama desse problema. A lágrima, ela protege a superfície dos olhos
de infecções, de efeitos nocivos do meio ambiente. Ela contém vitaminas, minerais, proteínas, lipídios e essas substâncias elas vão conferir uma qualidade para hidratar e alimentar e também lubrificar a córnea. Existem algumas possíveis causas do olho seco. Alguns dizem a idade. Eu não concordo muito com essa questão da idade, porque quando nós temos um estilo de vida saudável, todo o processo de envelhecimento é retardado. Mas como a maioria das pesquisas falam a respeito das pessoas, né, com determinados tipos de problemas ligados com a idade, então daí eles concluem, né, que as pessoas com mais de 50 anos, elas têm mais chance de ter a síndrome dos olhos secos. O uso de lente de contato também colabora com esse problema. A menopausa, a gravidez, por quê? Por causa de alterações hormonais que também influenciam nesse caso. E algumas doenças crônicas, sistêmicas e também autoimunes, como a síndrome de Sjögren, diabetes, Parkinson, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico e também a deficiência de vitamina A e ômega 3, que são elementos importantes para a saúde da nossa vista. Uma rotina em ambiente muito seco ou então na presença constante de ar-condicionado ou de fumaça, vento, também vai favorecer. Longo tempo de frente de uma tela de computador ou então da televisão, e às vezes a pessoa fica ali vidrada que nem pisca, né? E esse é um dos fatores também que compromete a lubrificação dos olhos, né? Piscar pouco. O uso também de alguns medicamentos antidepressivos, como os benzodiapínicos, por exemplo, medicamentos diuréticos, que é muito usado para pressão alta ou para problemas renais, anticolinérgicos, antihistamínicos, analgésicos, os beta-bloqueadores também muito usados no problema de pressão alta, anticoncepcional, amiodarona e outros tipos de medicamentos. Também pode acontecer por uma anormalidade na pálpebra. Isso também pode ser um dos fatores. O que acontece? Como que o olho fica nessas situações? Que sintomas a pessoa percebe? Olha, os olhos ficam vermelhos, ardendo, ou com comichão, né? Com vontade de coçar, e daí não pode coçar, né? Diz os oftalmologistas que você só pode coçar o seu olho com o seu próprio cotovelo, né? Então, como não é possível, então não pode coçar os olhos, né? Pode acontecer também uma produção excessiva de lágrimas também, e os olhos ficam ali, irritados e lacrimejando. Pode ocorrer também uma visão turva ou então embaçada, principalmente no final do dia. Em algumas situações, pode também verificar dor nos olhos, que pode ser mais intensa nos casos mais graves. O diagnóstico é sempre feito por um oftalmologista através de testes que vão medir a qualidade e a produção da lágrima. São testes rápidos, indolores e não são nada invasivos, né? Coisa fácil de diagnosticar. Mas como que eu posso resolver isso, além de uma lágrima artificial ou de um colírio lubrificante? Olha, uma coisa muito importante, e isso aconteceu comigo. Eu comecei há um tempo atrás, nessa época do ano, que começa agora o ambiente muito seco, eu senti meus olhos secos, ardendo. E aí eu perguntei para um amigo, né, oftalmologista, aí ele falou para lavar os olhos com água filtrada mesmo, ou então usasse um produto desse. Aí eu pensei o seguinte, falei, bom, se a água hidrata, então eu vou beber água. E aí eu comecei a aumentar a quantidade de água. E não é de ver que resolveu o problema. Então, manter o corpo bem hidratado. Isso é bom para a saúde de um modo geral, né?
Então, se você não sabe como fazer isso, tomar a quantidade de água que seu corpo precisa, ou até além da quantidade que precisa, dependendo da época do ano, basta você pegar o seu peso e multiplicar por 35, que você vai ver a quantidade em litros que você precisa tomar por dia, tá bom? Tem vídeos meus aí também falando sobre isso. Ter um estilo de vida saudável. Isso é bom porque vai barrar o envelhecimento e com isso também vai barrar esses problemas que costumam chegar com a idade, né? Como eles dizem por aí. Usar alimentos que também sejam ricos em vitamina A e ômega 3, que são substâncias importantes para manter a saúde dos nossos olhos. Piscar, simplesmente piscar. Piscar muitas vezes ao dia, sempre que lembrar, ou então ficar tentando fazer alguma coisa para lembrar de piscar. Tem gente que tem problemas sérios de vista porque não pisca, né? Eu já tive um sobrinho que ele ficava tão assim, parado na televisão, e aí começou a ter problema no olho. Aí o médico falou, não, esse menino precisa piscar. Então tá aí uma dica interessante, né? A gente pisca e isso acaba chamando a lubrificação para os olhos. Evitar ficar muito tempo exposto ao vento, ao ar-condicionado, né? Ventiladores. Sempre que possível você evitar isso. Utilizar óculos de sol, né? Com protetor, né? Uma lente que tenha proteção contra os raios solares também ajudam. Olha, fazer uma pausa a cada 40 minutos, caso você trabalhe diante de um computador. Isso também eu faço. Eu não fico ali toda a vida de frente do computador, né? Que eu trabalho com isso. Eu estou sempre saindo, fazendo outra coisa, para poder desfocar ali, né? Não só a visão, mas também a mente, que precisa às vezes dar uma saidinha também. Colocar uma compressa de água morna sobre os olhos fechados também ajuda. O uso de umidificador na casa, principalmente nessa época do ano em que a umidade cai muito, pelo menos para nós aqui no estado de Goiás, a nossa umidade aqui é muito baixa a partir desses meses agora seguinte, né, no período de inverno. Você pode também fazer compressas com rodelas de maçã, com chá de camomila. Isso ajuda a eliminar a irritação, a vermelhidão e aliviar também a coceira. Tem uma outra coisa também que é bem interessante, isso também eu já fiz, porque eu tive há pouco tempo uma lesão na retina desse olho. E aí eu experimentei a compressa de argila com carvão. Falei, como Jesus já usou argila para curar o olho de um cego, né? Vou experimentar. E a sensação, eu pus à noite, ficou a noite toda, e a sensação foi muito boa quando você levanta no outro dia. Parece que o olho está mais limpo, sabe? Está fresco, porque a argila foi colocada friazinha. Então, a argila também, compressa de argila com carvão. Você pode colocar numa gazezinha, né? Abre a gaze, dobra ela, coloca a argila por cima. E eu passei uma faixa, né, para segurar, para não fazer bagunça no travesseiro, na cama. E aí você pode deixar, e pode fazer durante o dia também, né? E se preferir, você pode também usar um desses colírios, né? Que são produtos, né, que hidrata, né? Esse aqui, por exemplo, é a base de carmelose sódica. É uma composição parecida com a lágrima, né? Também, se for o caso, se tiver tendo essa necessidade, né? Você pode pingar aí 2, 3 ou até mais vezes ao dia. Esses cuidados, eles podem ser feitos mesmo por quem utiliza óculos ou lentes de contato, tá? São cuidados para o bom funcionamento de todo o seu organismo também. E vai diminuir ou então vai reverter os riscos de você ter olhos secos. Vai aí uma perguntinha. Você já se inscreveu no meu canal? Ou você só fica passando por aí, vendo os vídeos, gostando e fica por isso mesmo? Você também tem o hábito de compartilhar?
Olha, se você não está inscrito, se inscreva no meu canal e compartilhe os vídeos, porque aí você vai estar me ajudando a alcançar mais e mais pessoas com essas informações de valor para a saúde das pessoas. Também me siga no Instagram e no Facebook. Portanto, está aí, né? Todo cuidado é pouco, não é? Tem que ter todo cuidado. Viu aí que as lágrimas que escorrem dos nossos olhos, elas contêm até vitamina? Que coisa, né, gente? E olha, eleições se aproximam e o cenário político no Acre começa a ganhar novos contornos. Pois é, minha gente, as eleições estão se aproximando e no Acre, a cidade, o estado de Muros Baixos, a coisa é bem diferente. Ficam a disputa acirrada, articulações de bastidores e as chamadas dobradinhas podem mudar completamente o jogo até o dia da eleição. Sabia disso? Pois é. O repórter Marcelo Gomes tem outras informações a respeito das eleições. É com você, Marcelo. Eleições 2026 no Acre. Disputa esquenta e troca de críticas marca a pré-campanha. A gente está de olho em tudo e o cenário político para as eleições 2026 no Acre já começa a ganhar intensidade, com articulações, alianças e também trocas de críticas entre possíveis candidatos ao governo do estado e também no cenário federal. Na base governista, a vice-governadora Maílza Assis aparece como um dos principais nomes para a sucessão de Gladson Cameli, com o apoio direto do atual governador. No mesmo campo político, o prefeito de Rio Branco, Tião Bucalô, também é citado como uma alternativa muito forte. Então eu acho que nessa linha a gente vai continuar trabalhando, pedindo que os amigos nos ajudem, pedindo que os amigos que conhecem o nosso projeto, que sabem das nossas intenções, que nos ajudem. Para todos aqueles que se relacionaram com a prefeitura, né, e com negócios ou pessoas de serviço da prefeitura, viram que a prefeitura mudou e mudou muito. Então, que nos ajude, é só isso que eu quero. Por outro lado, o senador Alan Rick surge como uma peça importante dentro da direita acreana. Mas sua relação com o grupo de Gladson Cameli tem sido marcada por distanciamentos e críticas públicas. Mas para transportar paciente, para transportar o doente, para você, a equipe de governo, ir para o interior trabalhar. Porque às vezes eu acho que o equipamento é usado para a pessoa passear e tal, e não dá. Você é contra? Totalmente. Nos bastidores e em declarações públicas, Alan Rick tem adotado um tom crítico em relação à gestão estadual, especialmente em áreas como infraestrutura e também a saúde. O senador já sinalizou que o Acre precisa de mais eficiência na aplicação dos recursos públicos e maior presença do governo no interior. Do lado da oposição, o Partido dos Trabalhadores se movimenta para voltar ao protagonismo. O ex-governador Jorge Viana é apontado como um dos nomes mais fortes, ao lado do ex-prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre. A estratégia da esquerda deve focar nas críticas à atual gestão, especialmente nas áreas de saúde, segurança pública e infraestrutura, temas que tradicionalmente têm forte peso entre os eleitores acreanos. Para o Senado, o cenário também é competitivo. O governador Gladson Cameli é apontado como um dos fortes candidatos e deve entrar forte na disputa. Outro nome consolidado é o senador Sérgio Petecão, que já declarou publicamente que está novamente como pré-candidato à reeleição para o Senado Federal, além de Márcio Bittar. A eleição 2026 no Acre tende a ser marcada pela polarização entre a direita e a esquerda, além da influência direta do cenário nacional, que historicamente impacta o comportamento do eleitorado local. A equipe da Líder TV segue acompanhando todos os desdobramentos e as novas alianças que podem surgir a qualquer momento. Para o jornalista de plantão Líder TV, repórter Marcelo Gomes. Portanto, está aí a participação do Marcelo trazendo toda uma panorâmica a respeito das eleições que está se aproximando, estão fazendo as conjunções. Vários deputados, vários apoiadores do atual governo já revoaram, debandaram, abandonaram o governo e estão seguindo outra linha de projeto. E isso é normal. Ninguém se assuste com isso, tá bom?
Ó, lá em Brasileia, a ex-prefeita do município de Brasileia, Fernanda Assem, que era nomeada do governo do estado, lá no município, foi exonerada juntamente com o filho. Por quê? Porque o irmão dela, que é deputado estadual, Tadeu Assem, saiu da base do governo. Não é? O deputado estadual, Eduardo Ribeiro, também saiu da base do governo. Então, por aí você tira. Então, tudo é normal. Tudo é normal. Dentro da política, na composição de novos projetos, tudo é normal. Tá bom? Minha gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Se o Papai do Céu permitir, nos encontraremos na próxima edição. Um forte abraço. Valeu. Tchau, gente.